E observe que há 3 grupos aí no meio da nação que facilmente podem ser colocados à parte, tirados da mesa. E vocês têm que incluí-los. É o órfão, é a viúva, é o estrangeiro. No embate com os fariseus, Jesus disse assim: olha, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da salsinha, da cebolinha. Mas vocês esquecem da justiça e da misericórdia. Quem dera vocês fizessem aquilo e não esquecessem disto. Veja que Jesus está enfatizando claramente, esses mandamentos são para ser cumpridos. O profeta Isaías diz assim: eu não sei quem falou para vocês virem encher o altar do Senhor com sacrifício. Vocês não entenderam nada. Parem de fazer o mal. Façam bem aos necessitados. Cuidem da viúva. Amparem o órfão. Isaías 58, o profeta diz assim: será que é isso mesmo o jejum que Deus espera de vocês? Que um homem ande inclinado como um junco? Não! Soltem as ataduras, libertem os cativos, cuidem dos necessitados. O tempo todo os profetas estão dizendo: cuidem dos que precisam ser cuidados. Então vejam que dentro da proposta da lei, há uma inclusão do povo, e dentro dos aspectos da misericórdia, a inclusão dos que naturalmente seriam excluídos. Olha a preocupação de Deus. Quando Jesus está aqui neste mundo, ele vê uma viúva enterrando um filho. Ele para tudo. Ele para o cortejo, porque ele viu uma mulher necessitada. Ele ressuscitou o filho da viúva. Um dia eu estava num velório, e havia uma senhora que tinha perdido o filho. Aí as pessoas dizendo para ela assim: não chora. Eu cheguei à pessoa e falei: você sabe ressuscitar pessoas? Só pode dizer não chora quem tem poder de ressuscitar os mortos. Deixa chorar. Jesus disse para ela assim: não chora não, eu vou ressuscitar o seu filho. Observa que a misericórdia, Jesus veio cumprir toda a lei. Essa outra palavra, recede. Eu gosto que a NVI traduziu ao pé da letra, o amor leal de Deus. Muitas vezes a palavra é traduzida como misericórdia, compaixão, graça. O Salmo diz: a retidão e a justiça são o alicerce do seu trono. O amor a recede. É a fidelidade, e a sua fidelidade vão à tua frente. Eu nasci na igreja. Praticamente eu fui criado na igreja desde criança. E eu me lembro de ouvir diversas vezes, infelizmente, viu, Dinarte, muitas vezes as pessoas não entendem raso, faz uma teologia rasa, dizia assim: Antigo Testamento, lei. Novo Testamento, graça. Eu cresci ouvindo isso. Mas aí, já formado, professor, falei: isso não está certo. Tem alguma coisa errada aí? E aí eu me lembrei que quando eu era criança, eu cantava uma canção que eu não vou cantar por razões óbvias. Quem me conhece sabe que eu sou desafinado. O pessoal falou amém. Acredita nisso? Já me conhecem. Eu cantava uma canção que diz: a tua graça é melhor que a vida, meus lábios te louvam e a ti bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Eu falei: peraí, a tua graça é melhor que a vida, está escrito onde? No Antigo Testamento, Salmo 63, verso 3.
Falei, mas como é que não tem graça no Antigo Testamento? Está lá, a tua graça é melhor que a vida. Falei, quer saber, eu vou olhar de perto isso aqui. E, gente, eu fiz uma descoberta, vocês não imaginam. Eu tinha, então, a incumbência de celebrar a ceia do Senhor no Seminário Betânia. E eu fui falar sobre a misericórdia do Senhor. Estudei. Eu cheguei lá e comecei a falar sobre a misericórdia do Senhor. Já daquela época eu tinha esse costume de vez não falar referência. Você quer saber, vai procurar. Né? Eu disse, o salmista disse, as misericórdias do Senhor permeiam todas as suas obras. E continuei falando. Dia depois me aparece um seminarista. Entra na sala e fala, professor, eu acho que o senhor inventou um versículo. Acredita, Dinarte? Nesse nível, cara. Falei, irmão, que blasfêmia é essa? Explique-se. Falei, o senhor falou que a misericórdia de Deus é como um recheio de um sanduíche, isso que lá. Eu falei, Salmo 145, versículo 9, e sai da minha sala. Na atualizada diz claramente que no hebraico está perfeitamente colocado ali. Não tem um ato de Deus que não tenha misericórdia. Porque as suas permeiam todas as suas ações. Mas aí eu fui mais fundo. Eu descobri que nem sempre a palavra misericórdia que você lê na sua Bíblia, graça ou bondade e compaixão, é hesed. Às vezes é raham. Raham. Sabe o que significa raham? Carinho de mãe. Lê de novo Lamentações 3, 22 e 23. Eu sou filho caçula. Meus irmãos falam, é o filhinho da mamãe. E realmente eu fui filhinho da mamãe. Eu sei o que é carinho de mãe. Essa palavra raham deriva da palavra útero. O ventre materno. As misericórdias, hesed divina, são a razão de não sermos consumidos porque o seu raham se renova todas as manhãs. Gente, tem coisa melhor você acordar com carinho de mãe. E é isso que a Bíblia está dizendo. Deus te acaricia todas as manhãs. Aquele carinho gostoso, afável, de aconchego. E é isso que Jeremias está dizendo. Que com certeza era a sua experiência. Quando a gente fala da misericórdia de Deus, há muito o que falar, eu não posso me delongar. Não tem como falar de redenção sem falar do Redentor, por isso eu escolhi a palavra Machia. Hamashia, o Messias, o ungido. No Novo Testamento, o Cristo. Na medida em que Deus foi revelando o seu plano salvífico, Ele foi inserindo elementos. E para o final, como cereja do bolo, Ele insere uma pessoa. Deus é maravilhoso, né? Deus não nos salva com conceitos, com ideias. Deus nos salva através de uma pessoa. De carne e osso. Gente que sangra, gente que chora. E aí o profeta Miqueias, um dos mais antigos, disse, Belém, dentre as pequenas de Judá, você não é uma cidade sem importância, porque de ti sairá o guia. Aquele que haverá de conduzir o meu povo de Israel. E é a partir dessa alusão de Miqueias dizendo, o Senhor enviará um guia a Israel. O profeta que Moisés prometeu. O rei que o salmista celebrou. O sacerdote, cujo sacerdócio é eterno. Ele, o ungido de Deus, virá.
E quem mais celebra isso, quem mais fala disso é Isaías. O profeta Isaías, ele é literalmente um espinho para a teologia judaica. Quem é esse Messias? Como que nós vamos entender uma pessoa tão enigmática, tão diferente, como o profeta Isaías vai pintando o quadro? Cada pincelada que o Isaías diz, faz na sua tela, o povo diz, mas quem é este? Ele é diferente, não há ninguém igual a ele. Quem vai se enquadrar nisso aqui? Mas Isaías vai pintando, Isaías faz um cântico. Isaías 42 até o 66, ele está fazendo um cântico ao servo de Adonai. O Obed Adonai é o Messias. E veja o que ele diz. Isaías 42, de 1 a 7. Acho que esse é melhor a gente ler, que de cabeça não é fácil, né? Mateus cita esta referência. Isaías 42, se puder projetar, querida. Depois nós só vamos para Isaías 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Eis o meu servo. Deus está apresentando o Messias, dizendo, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Lembra quando João Batista batizou ele? É esse aqui, ó. Não tem outro. Porém nele o meu espírito. Ele não é ungido com óleo, ele é ungido com espírito. Ele trará a justiça às nações. Ele é o cumprimento das promessas de Deus a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, a todo o povo de Israel. E aí então o profeta diz o que ele não vai fazer. Aqui ele diz primeiro o que ele não vai fazer, depois o que ele vai fazer. E no capítulo 61, mais especificamente, por que ele vai fazer o que vai fazer. Não gritará. Não clamará nas praças. Não erguerá sua voz nas ruas. Ele vai falar brando, tranquilo, suave. Ele não quebrará o caniço rachado. Não apagará o pavio que fumega. Com fidelidade fará justiça, não mostrará fraqueza, não se deixará ferir, até que se estabeleça a justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. Termino aqui, eu quero chamar a atenção principalmente para o verso 3. Uma das coisas que o Messias não ia fazer era quebrar o caniço rachado. Lá em Mateus capítulo 12, quando as multidões vêm a Jesus, Mateus diz que o Senhor se compadece deles porque vê que eles são como ovelhas que não têm pastor. Mas não poderiam estar daquele jeito, eles tinham pastores. Só que os pastores deles pastoreavam a si mesmos. Não pastoreavam o rebanho. E aí Jesus como vê eles como ovelhas que não têm pastor. Jesus compadece e cura os seus enfermos. E aí Mateus disse, isso ele fez para se cumprisse o que o profeta Isaías disse, eis aqui o meu servo. O que Mateus entendeu é que essas expressões, caniço rachado, pavio fumegante, não é um pedaço de junco, um bambu, algo que nós pudéssemos usar para fazer cestas. Que o pavio fumegante não é uma lamparina na casa de um pobre que não teve dinheiro para comprar o azeite e por isso está fumegando por falta do combustível da luz. Pessoas. Mateus disse, são pessoas. Eu fico pensando, quem são esses caniços rachados?
É uma viúva enterrando o seu filho. É um cego mendigando por 38 anos. É um aleijado esperando alguém levá-lo quando as águas são agitadas. É um leproso que vem perto dele e diz: se tu queres, tu podes curar-me. É gente necessitada. É gente que está à margem, é gente excluída, é gente que não está sentada à mesa. E não é porque não querem, é porque as condições lhes são desfavoráveis. Quem são esses pavios fumegantes? São mulheres flagradas em adultério que a religião quer apedrejar. São cobradores de impostos, diante dos quais o fariseu passa a olhar, cospe no chão. São publicanos que, quando vai na oração, o fariseu disse: graças te dou porque eu não sou como esse lixo humano. É gente que não está na mesa, é gente que está fora. Mas ele não vai quebrar essas pessoas. Ele não vai apagar os que estão fumegando. Ele vai consertar o caniço rachado. Ele vai colocar azeite naquele pavio fumegante. É isso que ele fez com a gente. Porque outrora você era um caniço rachado. Outrora você era um pavio fumegante. Mas Jesus te encontrou. E isso fez toda a diferença. Isaías 61. O tempo está passando. E o Dinarte está me olhando. Ele acha que eu não vejo. Quando é que ele vai acabar esse negócio, né? Isaías 61. É o último texto, tá, Dinarte? Mas esse texto aqui dá uns 3 dias. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Gente, o profeta Isaías é maravilhoso. Ele diz assim: é o Espírito daquele que tem todo o poder. Aquele que faz o que ele quer. Está sobre mim porque me ungiu. E aqui está a palavra Machia. Significa aquele que é ungido, separado por Deus. E aí então ele começa a dizer: olha, este ungido, ele levará boas notícias aos pobres. Ele vai priorizar os que são deixados à margem. É por isso que ele vai começar na Galileia. Que a Galileia era o nordeste daquele povo. Começou lá, longe, para vir para o centro. Ele vai ao encontro das mulheres com fluxo sanguíneo. Ele vai encontrar as pessoas no lugar da sua necessidade, porque ele veio anunciar boa notícia aos pobres. Veja que ele não andou nos círculos nobres. Jerusalém não era o centro gravitacional de seu ministério. Ele foi expulsar o demônio de uma menina, de uma mulher cananeia. Ele foi ressuscitar o filho de um homem chamado Jairo. Ele foi curar o servo de um centurião romano. Ele foi lá onde a necessidade estava. Ele não esperou as coisas virem a ele. Ele foi lá porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Sabe, irmãos, eu às vezes fico pensando, né? O velho está aqui, a minha testemunha. A gente olha a nossa igreja assim, a gente não vê pobre, né, Hélio? Pobre mesmo não tem. Porque como a gente não tem, tem que caçar os pobres. Viu, Hélio? Eu acho que a gente tem que ir lá pelas vielas, buracos, e encontrar eles lá, porque o Evangelho foi destinado prioritariamente, Isaías diz isso, aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos que estão em necessidade.
E ele diz: enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Esse pessoal cujo coração está partido, dolorido, sentido, excluído, colocado à margem, que não consegue estar no meio, que não consegue um lugar à mesa. É para estes que o Messias foi enviado. Entendo que é para todos, mas prioritariamente para estes. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros e proclamar o ano da bondade do Senhor. Jesus vai lá em Nazaré, chega na sinagoga, falam para ele: Rabi, venha dar uma palavra. A Bíblia diz que ele pegou o rolo de Isaías, um negócio grande assim. E ele foi abrindo. Tinha muita coisa para ler. Se vocês não sabem, o livro de Isaías é o livro que tem mais palavras na Bíblia. Embora os Salmos tenha mais capítulos, o livro de Isaías é um livro enorme em quantidade de palavras. Mas ele foi lá no 61. E não tinha numeração, viu? Jesus é fantástico, ele sabia onde estava. Ele foi lá e tal, eu ia levar 3 horas para achar. Ele foi lá, abriu e disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele terminou a leitura, ele disse: isso se cumpriu diante de vocês hoje, porque eu sou o enviado, o Messias, que vai fazer isso aqui. Olha a importância dessa pessoa. Um dia ele estava com os seus discípulos e falou assim: deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O que as pessoas estão falando de mim? Estão dizendo que tu és Elias, Jeremias, até disseram que era João Batista ressuscitado. Mas e vocês? Aí o Pedrão, inspirado pelo Espírito, olha para ele: tu és o Cristo. Tu és essa pessoa sem igual. Tu és a manifestação visível da graça de Deus. E nós cremos nele, não cremos nele? Agora temos que nos perguntar: o que significa ser igual a ele? Significa pensar como ele pensou, agir como ele agiu. Eu vou dizer uma coisa para vocês: ele é o dono da mesa. E ele é quem convida os que estão fora da mesa para vir para a mesa. Falaremos nisso amanhã, se Deus assim nos permitir. Oremos? Senhor, obrigado por tua palavra. Ela é viva, é eficaz. Ela é penetrante, ela mexe nas nossas estruturas. Obrigado, Deus, por mostrar a nós a verdade a respeito da tua aliança, da tua lei, da tua graça que permeia todas as tuas ações. E em especial por essa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. Devemos tudo a Ele. E agradecemos por nos chamar à mesa. Ajuda-nos a entender a grandiosidade deste convite. E dependendo de nós, jamais excluir ninguém, mas estarmos abertos para incluir todos. Em especial aqueles que por circunstâncias diversas, naturalmente, seriam excluídos da mesa. Que nós sejamos como Cristo, aquele que inclui, aquele que traz para perto, aquele que é amigo dos pecadores e se assenta junto com aqueles que têm necessidade de graça. Te oramos para que assim nos abençoes e agradecemos em Jesus.